E aí, servidores, pronto para mais uma jornada? Então hoje vamos para mais uma, essa é a nossa 18ª videoaula, tá? Nós vamos falar hoje do último segurado obrigatório. É aquele que tem mais informações e que, na minha opinião, é o que tem a maior incidência em provas de concurso público. Nós estamos falando do segurado especial. Já olha aqui, já vê, ó. Caramba, parte 1 de 2? Sim. Esse assunto é muito extenso, ele tem muitos detalhes e as bancas adoram. Então, para facilitar aqui didaticamente, eu dividi em 2 blocos, tá? Até para o vídeo não ficar muito longo. Estou sempre tentando manter um vídeo ali em no máximo 20 minutos, tá? Acima disso eu já acho que fica bem pesado ali, bem complicado. Um ou outro vídeo aí vai passar, não tem como, mas a maioria eu estou deixando eles bem curtinho para facilitar a vida de vocês. Eu acho que didaticamente é muito bom. Então, o segurado especial ele é o nosso último segurado obrigatório. Então, quais são os nossos segurados obrigatórios? Lembra? Contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado e o segurado especial. Tá? Paralelo a isso, a gente tem um segurado que não é obrigatório, que é o facultativo, que é o que a gente vai ver já logo depois que a gente assistir aqui a 18, a hashtag 18 e 19. A hashtag 20 a gente bate o segurado facultativo e arremata essa parte de segurados para poder a gente começar o estudo dos dependentes. Beleza, pessoal? Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Beleza? Se está gostando. A gente tem uma jornada aí, ó, grande, até o final aí desse curso de previdenciário, tá bom? Pode ter certeza que ele vai atender aí as mais variadas gramas de concurso público que cobre essa matéria, tá bom? Então hoje atenção máxima, passa o café, bebe uma água e vamos começar. Vai ter um caminhão de detalhe, vai maceteando o material de vocês, tá? De maneira a facilitar o estudo e a revisão depois, que a quantidade de detalhes aqui é grande. E quando vocês forem fazer questões, vocês vão ver que a quantidade de questões também ela é enorme, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa primeira parte. Base legal, como a gente sempre faz, né? Artigo 11, inciso 7, Lei 8.213, de 91. A inscrição pela apresentação de documento que comprove o exercício de atividade rural. Então, quem é o segurado especial? É aquele que desempenha atividade rural. Então, o nome especial é porque ele desempenha atividade rural. Então, vamos ver aqui o conceito. Onde está a definição desse segurado especial? A gente vai lá no 195, parágrafo 8º. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas estamos dentro da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela vai trazer aqui esse dispositivo que ele é extremamente importante para a gente em termos de prova. Se ele é extremamente importante, você já sabe o que tem que fazer aqui no canal, né? A gente vai lá e lasca o quê? Um IPC de importante pra caramba. Importante pra caramba. Esse dispositivo aqui ele é batidinho também de prova de concurso. Vamos dar uma olhada e depois vamos organizar ele, como a gente sempre faz, né? Esquematizando ali para estudo. Ó. O produtor rural, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais. E o pescador artesanal. Vai entrar aqui também, nessa atividade rural, a gente também vai pegar o pescador artesanal. Bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Daqui a pouco a gente vai falar de tudo isso. Sem empregados permanentes. Contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos organizar aqui o que interessa para a gente, onde a gente tem que tomar cuidado e o que a gente tem que conhecer. Então, vamos lá. Ó. Atenção. Primeiro destaque aqui para a gente. Ó. Exerça suas atividades em regime de economia familiar. Então, para ser segurado especial, a atividade desenvolvida tem que ser em regime de economia familiar. Caramba, professor, o que é isso? Daqui a pouco a gente vai ver o conceito. Já vou trazer para vocês logo em seguida o conceito. Segurado especial não pode ter empregados permanentes. Cuidado com esse prova. Segurado especial, eles não possuem empregados permanentes. Cuidado com questões tipo de certo e errado do Sebrasp. Segurado especial pode ter empregado? Pode. Empregado eventual. Eventual ele pode. Permanente, não. Cuidado com esses afirmativos, esse jogo de palavras.
Segurado especial não possui empregados permanentes. 3. Contribuirão por uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Então, o sistema contributivo dele vai ser diferente dos outros segurados. Isso vai ficar bem claro quando a gente entrar na aula de financiamento, pessoal. Então, depois dessa parte de beneficiários, a gente vai começar as videoaulas de financiamento. Se eu não me engano, são 10, 12 aulas. Tá? E aí vocês vão ver que os demais segurados, eles contribuem em cima daquilo que eles ganham. Então, segurado empregado doméstico, por exemplo, lança o trabalho lá na carteira de trabalho dele, lá o valor que ele ganha, ele vai contribuir em cima daquele valor. O especial não, tudo dele vai ser diferente. A gente vai ver que ele vai seguir várias situações diferentes, tá? Então, várias especificidades, isso também tem uma razão de ser, tem um motivo. Então, ele não contribui em cima do que ele ganha no mês, como acontece com os outros segurados via de regra. Ele contribui o quê? Em cima daquilo que ele comercializou. Então, ele pega a produção dele, em cima da comercialização dessa produção, é que ele vai contribuir. Tá? Ok? Ok? Então, 3 observações aqui importantes. Vamos lá. Então, vamos ver aí quem são esses segurados especiais. Fiquem tranquilos que a gente vai voltar aqui para falar do regime de economia familiar, porque isso é muito importante para a gente. Vamos lá. A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano rural, próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, sozinho ou junto com sua família, ainda que com auxílio eventuais de terceiros, lembra, ele pode ter auxílio, ele pode ter empregados eventuais, ele não pode ter empregados permanentes. Na condição de, aí agora ele vai começar a elencar os segurados especiais para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, A, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgado, comodatário ou arrendatário rural, que explore atividade. 1, a gente já viu isso aqui, hein? A gente já falou disso aqui. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Então, área de até 4 módulos fiscais, segurado especial. Passou de 4 módulos fiscais, ele vai ser o quê? Vai ser o quê? Olha lá atrás que a gente viu, ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Passou de 4 módulos fiscais, ele é contribuinte individual. E se for até 4 módulos fiscais e tiver empregados permanentes? Aí ele vai ser provavelmente contribuinte individual. Tá? Ele vai ser, a gente pode dizer aqui que ele vai ser outra coisa. O que ele não vai ser, segurado especial. Porque segurado especial não pode ter empregados permanentes. A gente já volta aqui. Segurado especial não pode ter empregados permanentes. É batidíssimo de prova, hein, pessoal? Batidíssimo, tá? Então vamos voltar lá. Então, agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, ele não pode ter empregados permanentes, porque se isso acontecer, ele vai deixar de ser segurado especial. A gente já viu lá que ele pode ser contribuinte individual, via de regra, né? Vamos botar via de regra que fica melhor. Ele vai cair lá para contribuinte individual. 2. Seringueiro ou extrativista vegetal que exerce suas atividades nos termos do inciso 12 do caput da Lei 9985 e faça dessas atividades o principal meio de vida. Aqui eu vou abrir só um adendo para vocês, tá? Seringueiro. Não vai na hora da prova me confundir com garimpeiro, tá? Seringueiro extrai lá o látex. O garimpeiro, cuidador, extrai o minério. O garimpeiro a gente já viu que ele vai ser o quê? Garimpeiro, contribuinte individual. Garimpeiro lá, ó, contribuinte individual. Seringueiro, segurado especial, tá? Então não me vai confundir garimpeiro com seringueiro, tá? Cuidado aí. B, pescador artesanal, ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para falar do pescador artesanal, porque a gente tem um dispositivo importante dele. Eu vou trazer ele aqui também para a gente. Vamos lá. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade. 16 anos de idade.
ou a eixo equiparado do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhe com o grupo familiar respectivo. Lembra? Ele vai pegar aqui, ó, sozinho ou o grupo familiar. Quem vai estar nesse grupo familiar, pessoal? O cônjuge e o filho a partir de 16. Quem forma o grupo familiar? Cônjuge e filho a partir de 16. Ok? Então, ó, anote. Se acha que vai ficar em dúvida, anote. O que eu posso dizer desse dispositivo todo aqui para vocês? Esse aqui você pode pegar um Illumination aqui, pessoal, iluminar ele todo aqui de ponta a ponta, fazer um círculo de iluminação e colocar assim um IPC por cima de tudo que está aqui nesse slide. De tão importante. Então, se quiser, já pausa aí e faz alguma anotação que você julgar pertinente. Tá? Aqui é o IPC do tamanho do universo, tá? De tão importante que é isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora começar as nossas arrumações, igual a gente sempre faz, vai sempre esquematizando e organizando a casa. Agropecuária, área de até 4 módulos fiscais. A gente já viu, passou de 4 módulos fiscais, contribuinte individual. 2, seringueiro, que segue lá a lei respectiva. A gente já viu que tem que tomar cuidado para não confundir seringueiro com garimpeiro. Seringueiro, látex, garimpeiro, minério. 3, pescador artesanal extra-assemelhado que faça da pesca profissão habitual. E o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16. Então, esses aqui são os segurados especiais. Então, pausa aí, ó, vai até ficar bonitinho aqui, pausa e anota aí, faz as anotações pertinentes. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora, vamos para as definições. Como eu falei para vocês, a gente tem que olhar as definições, o que é cada coisa. Olha só. Lá na lei do extrativismo, lá que a gente viu lá na questão do seringueiro. Sistema de exploração baseado na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis. Então é isso que a gente está falando lá daquele seringueiro, que a gente não pode confundir. Quem é o pescador artesanal? Então a gente também tem que saber quem é o pescador. Repare, não é qualquer pescador. Então, na prova, a gente pode se deparar, como aconteceu no último concurso do INSS, com pescador profissional. Aí ele não está aqui. Pescador profissional, diferente de pescador artesanal. Então, quem é o pescador artesanal? Considera-se pescador artesanal aquele que individualmente ou em regime de economia familiar, lembra, economia familiar, cônjuge, filhos maiores que 16. Faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que, qual é as características desse pescador artesanal? Não utiliza embarcação, é um pescador sem barco. Ou utiliza embarcação de pequeno porte, sendo esta que possui arqueação bruta AB igual ou menor que 20. Tá? Aqui é ligado a volume cúbico da embarcação, tá, pessoal? Então, gravem ali o 20. Então, quem era o pescador artesanal? Não utiliza barco ou barco de pequeno porte. Então, barco de médio porte, barco de grande porte, não será segurado especial. Vai ser outra coisa. Aí a gente vai ver lá no caso concreto. Mas segurado especial, ele não vai ser. Ok, pessoal? O tal do regime de economia familiar. O que é esse regime de economia familiar? Então, olha lá. Ó. Entende-se como regime de economia familiar, atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, um ajudando o outro, sem a utilização de empregados permanentes. De novo, lavagem cerebral. Segurado especial não possui empregados permanentes. Pode possuir empregados? Pode. Eventuais. Mas ele não possui empregados permanentes. Pelo amor de Deus. Tá? Segurado especial não tem empregados permanentes. Raciocínio aqui como segurado especial, pessoal. Aquele trabalhador rural pobre. Então aqui, ó, ele está plantando, aí da plantação é que ele vai vender. Aquilo que ele produz, ele vai vender ali. Ele vai fazer escambo, ele troca com o vizinho. Então, esse trabalhador rural mais pobre, tá? Não é aquele trabalhador rural que tem milhares de hectares de terra e que tem maquinário e tratores, não é nada disso. É o mais pobre, que ele sozinho ali, ele vai fazer a produção dele, vai escoar essa produção. Ou via de regra, como acontece em muitos casos, com a família, com os filhos. Ele vai ali fazendo ali a produçãozinha dele, quase que manual,
e vai depois vender essa produção ali pela região, tá? Então é esse tipo de segurado que a gente está falando aqui. Vamos entender mais um pouquinho sobre segurado especial. Então vamos lá. No que tange às contribuições previdenciárias, eu já falei que ela é diferente. Ó. O segurado especial recebe tratamento diferenciado em relação aos demais segurados. Isso aqui é muito importante, pessoal. IPCzaço, IPC. Enquanto as contribuições previdenciárias dos demais segurados incidem sobre seus salários, rendimentos, o segurado especial contribui com uma alíquota bem reduzida, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Assim, observamos um favorecimento para esta espécie de segurado. O que acontece, pessoal? Os demais segurados, como eu coloquei aqui, ó, eles contribuem no salário-rendimento. O segurado especial, ele além de não contribuir no salário-rendimento que ele não tem, ele vai contribuir em cima da produção numa alíquota bem pequenininha, tá? Eu não vou trabalhar essa alíquota agora, porque a gente vai ter a aula de financiamento, aí a gente vai ver a alíquota de todos eles. E vai ver que a do segurado especial não chega nem perto da alíquota dos outros, tá? Então a alíquota dele é bem pequenininha. Então essa é mais uma diferença dele para os demais. Então, além dele contribuir na produção e não no salário, ele ainda tem uma alíquota ó, que cabe no bolso, bem pequenininho. Vamos lá. Além disso, o segurado especial faz uso dos benefícios previdenciários, mesmo sem haver recolhimento das contribuições previdenciárias. Pessoal, ilumina isso aqui. Segurado especial, mesmo sem recolher as contribuições, ele vai fazer jus aos benefícios. Já vou explicar. Isso aqui é muito importante. Porque isso aqui, batata de questãozinha de prova ali. Vira e mexe, é corriqueiro em prova, é muito importante. Ele é mais uma característica que os outros segurados não possuem. Vamos lá. Para isso, basta apenas comprovar o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural ou pesqueira, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. A gente vai falar de carência lá na frente, tá? Carência é o número de contribuições que eu tenho que ter para ter direito a determinado benefício. Então, lá na frente, a gente vai mexer com isso. O que eu quero que vocês observem aqui? O segurado especial ele é tão especial, ele é tão diferente, que mesmo sem contribuir, se ele provar que exerce atividade rural, ele vai estar protegido pelo regime previdenciário, mesmo sem contribuir. Então imagina eu falei para você que ele contribui na produção, não é isso? Então imagina o seguinte aqui, ele foi lá e plantou, veio uma tempestade, destruiu a plantação dele toda. Ele não conseguiu comercializar nada. Se ele não conseguiu comercializar nada, ele não vai contribuir com nada. Ele contribui em cima daquilo que ele produziu, veio a chuva, levou tudo, ele não produziu nada. Então ele vai lá e vai provar que ele trabalhou, ele estava lá, ele fez, ele só não teve produção. E aí ele vai estar amparado por todo esse tempo sem contribuir. Por isso a gente vai ver lá na frente que em muitos casos as pessoas acabam explorando isso aqui para outros meios não muito lícitos. O fato dele não precisar contribuir e mesmo assim estar amparado pelo sistema, tá? Infelizmente no país acaba funcionando assim. Mas essa é mais uma especificidade que outros não têm. Então, recapitulando, o segurado especial, mesmo sem contribuir, se ele provar que exerceu a atividade rural, ele vai estar protegido pelo sistema previdenciário. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, ó. Em virtude disso, a lei salienta que o membro do grupo familiar que possuía outra fonte de rendimento deixará de ser enquadrado como segurado especial, apresentando algumas exceções. Também é evidenciado diversas situações que, mesmo que ocorra, o beneficiário não perderá a condição de segurado especial. Veja bem, pessoal, acaba sendo uma vantagem, né? Se ele está sem contribuir, está provando que está trabalhando como rural e está contando o tempo para ele, isso, de certo modo, é um favorecimento. Então, o que a lei faz? A lei cria diversas amarras também, tá? Então, se alguém do grupo familiar ou ele mesmo começar a desenvolver outra atividade remunerada, via de regra, ele vai estar excluído ali, ele vai deixar de ser segurado especial. Quando ele deixa de ser segurado especial, ele vai ter que contribuir todo mês, pessoal. Porque os outros segurados lá, empregado, contribuinte individual, eles não têm essa regalia aqui não. E aí ele passa a contribuir todo mês. Por isso que a lei faz essa amarra. Então ela é muito importante.
Então, via de regra, começou a desenvolver atividade remunerada, vai estar excluído, salvo se for enquadrado em alguma das exceções que a gente vai ver. Então, vamos lá. Tais dispositivos são muito importantes para fins de prova, sendo o conhecimento da literalidade da norma vital para os mais variados concursos, já que a cobrança de tais dispositivos ocorre com frequência. Vamos às transcrições com algumas explicações entre parênteses para facilitar a compreensão. O que a gente vai ver aqui agora? Então, a gente tem esses dispositivos que estão ali e dizendo, se o cara exerce atividade remunerada aqui, ele vai estar excluído, salvo se, e aí ele vai trazer. Esses dispositivos, eles com certeza vão estar na prova de previdenciário, de qualquer concurso. Pelo menos uma, duas, às vezes 3 questões. Tá? É um dispositivo um pouco extenso, mas muito importante, e você vai encontrar esse dispositivo lá. Então, a gente vai ver esse dispositivo agora? Não. A gente vai ver ele no próximo vídeo, porque o vídeo já está bem longo, então vamos quebrar ele em 2, e aí no próximo vídeo a gente vai ver só esses dispositivos. Então agora você vai levantar, vai no banheiro, vai passar um café, beber uma água, tomar um suco, e vai voltar para a gente trabalhar junto o próximo dispositivo. Até daqui a pouquinho.